Tranquilo? E aí, vamos trabalhar um pouquinho? Seguinte, hoje nós temos a aulinha aqui sobre diluição, ok? Diluição, processo que vai iniciar misturas de soluções, ok? Primeiro vem diluição, depois misturas de soluções de mesmo soluto, misturas de soluções de solutos distintos, e aí nós chegamos até a misturas de soluções com reação, né? No caso a titulação. Mas vamos do mais simples ao mais complexo. Primeira coisa, quando a gente faz um processo de diluição, nós estamos fazendo, na verdade, um processo de adição de solvente. Então, vamos pegar o exemplo de casa lá, Simprão, suco maguari. Pegou um suco maguari de maracujá, ele apresenta lá no rótulo uma parte de suco para 4 partes de água. Que processo é esse? É um processo de diluição, onde nós temos uma solução, aqui ó, solução concentrada, ok? Essa solução concentrada vai receber a adição de solvente. Em 99,9% dos casos, esse solvente é água. E aí nós chegamos até uma solução classificada como solução diluída. O que nós precisamos entender que acontece durante esse processo é o seguinte: a concentração, tá? Durante o processo de diluição, a concentração vai diminuir e o volume da solução vai aumentar, tá? É isso que ocorre durante o processo. Por que a concentração vai diminuir? Vamos lembrar. Concentração, ela é quantidade de soluto, e aí eu não vou entrar nem no mérito. Se é gramas por litro, mols por quilo, tá? Molaridade, molalidade, título em massa, título em volume, assim por diante, não importa. É a relação de soluto com a relação da solução, beleza? O que acontece aqui é que nós temos, em grande parte das vezes, mols por litro de solução ou gramas dividido por litro, tá? Esses são os dois casos mais recorrentes que nós temos. Quando a gente fala de concentração, é sempre soluto sobre solvente ou soluto sobre solução. Como você está aumentando a quantidade de solvente, automaticamente o resultado disso vai acabar diminuindo, ok? O que a gente não pode deixar de entender é o seguinte: vamos lá no suco maguari. Vamos supor que lá naquele tubão de suco maguari concentrado, para preparar aquele tubo todo, ele tenha utilizado, sei lá, 15 maracujás, ok? Foi o que ele utilizou para fazer aquele tubo todo com 500 ml de suco concentrado. Quando você pega aquele recipiente e adiciona a ele 4 partes de água, você vai chegar lá a uma solução de 5 litros. Então você vai ter 5 litros do seu refresco. O que eu quero que você entenda? Que aqueles 15 maracujás que estavam nos 500 ml concentrados, também estarão os 15 maracujás nesses 5 litros de suco diluído. Tá? O maracujá que eu tinha no início é o mesmo que eu tenho no final. A concentração não é a mesma, porque a concentração depende do volume, e eles são inversamente proporcionais. Se o volume aumentou, a concentração vai diminuir. Porém, o número de mols daquela substância não vai mudar. Tanto é que a fórmula para que a gente calcule o volume final, a concentração final ou algo parecido com isso, é essa. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Por que isso acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que a concentração esteja em mols por litro e o volume está em mols por litro. Desculpa. Concentração em mols por litro, volume em litro. Litro embaixo, litro em cima, quarta. O que sobra, filha? Mol. Vamos pegar lá do outro lado agora. Mol por litro vezes litro, quarto. O que sobra? Mol. Então o que ele mostra para você? Que o número de mols que eu tenho no início é igual ao número de mols que eu tenho no final.
O que não é igual é a concentração. Então, voltando naquilo que eu falei. Se eu tenho 15 maracujás no início, eu tenho 15 maracujás no final. Porém, a concentração, que é a relação entre soluto e solvente, ou soluto e solução, é diferente da que eu tenho ao final, porque eu tive um aumento desse solvente, então essa concentração foi alterada. Tá? Isso é extremamente importante. Se eu tinha 5 mols no início, eu continuo tendo 5 mols no final, o que muda é a proporção. Outro item importante é isso aqui, ó, volume adicionado. Muitos exercícios pedem para vocês qual foi o volume de solvente adicionado para chegar até tal concentração. Nós precisamos lembrar que o volume adicionado é a diferença entre o volume final e o volume inicial. Então, se eu fizer a diferença entre o que eu tenho e o que eu tinha, eu chego ao quanto foi adicionado. Tem muito exercício que trava a mente de vocês, porque ele pede volume adicionado. Vocês acabam calculando o volume final e acham que é essa a resposta. Cuidado, volume adicionado é a diferença entre o volume final e o volume inicial. Quer ver? Exemplinho mais simples, depois a gente vai colocar outro que é um pouquinho mais complexo. Eu tenho uma solução 2 mols por litro de hidróxido de sódio com 500 ml e eu faço uma diluição dessa solução de hidróxido de sódio e passo para um volume de 2,5 litros. E aí eu quero saber qual é a concentração dessa solução de hidróxido de sódio. Ah, professor, é só jogar na fórmula que está pronto, mais ou menos. Por quê? ml, litro. Os volumes não estão na mesma unidade. Então eu preciso transformar para litros, né? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Se você quiser trabalhar com os dois em ml, não tem problema. Se quiser trabalhar com os dois em litros, também não tem problema. O que não pode acontecer? Um estar em ml, outro estar em litros. Eu não posso ter unidades distintas, sempre a mesma unidade, tá bom? O que vocês preferem? Eu não gosto de trabalhar com vírgula, então transforme isso aqui para ml, 2.500. Eu não gosto de trabalhar com tanto zero, transforme isso aqui, 0,5 litros, aí fica a gosto do cliente. Eu vou transformar aqui, ó, 0,5. Então a concentração do início vezes o volume do início é igual à concentração do fim vezes o volume do fim. Concentração do início, 2. Volume do início, 0,5. Concentração do final, eu não sei. O volume final é 2,5. Então, concentração final, 2 vezes 0,5. Tudo isso dividido por 2,5. Tá? Aí fica a gosto do cliente também a simplificação. Se você, por um acaso, quiser simplificar isso aqui, vai dar 5. 2 dividido por 5. Isso vai dar 0,4, segue o barco. Eu não gosto de fazer isso. Multiplica em cima. 2 vezes 0,5, 1. 1 dividido por 2,5 vai dar 0,4 do mesmo jeito. Ok? Concentração final, 0,4 mols por litro do NaOH. Esse é um exemplo simplinho, um exemplo tranquilo, onde a gente só precisa se preocupar com a transformação da unidade. Porém, como eu citei para vocês, ao invés de pedir isso, ele pode pedir o volume final, que é o que a gente tem aqui neste exemplo 2. Então eu tenho 5 mols por litro de ácido sulfúrico, 3 mols por litro de ácido sulfúrico. O volume inicial é de 600 ml e o volume adicionado é o que eu quero saber. Se esse volume está em ml, ele pede volume adicionado e não coloca unidade nenhuma, continuo trabalhando em ml, ok? Concentração inicial, concentração final, volume final. Bom, concentração do início, 5. Volume do início, 600. Concentração final, 3. Volume final eu não sei. Volume final é igual a 5 vezes 600 dividido por 3. Passa a vara. Isso dá 200. 5 vezes 200, 1.000. Eu fui lá na alternativa e marquei resposta correta 1.000 ml, mas está errado. Sim, porque ele não quer saber o volume final, ele quer saber o volume adicionado. Onde o volume adicionado é igual ao volume final menos o volume inicial.
volume adicionado é igual a 1.000 menos 600. Então, o volume de água, volume de solvente que foi adicionado nesse processo é de 400 ml, tá? Ah, isso é o que tem de complexo? Sim, isso é o que tem de complexo, ok? Certo? Então, fiquem atentos quando ele pede ml ou quando ele pede litros, que nós temos que transformar. Atenção quando é volume final ou volume adicionado. E também, se ele, por um acaso, colocar uma concentração em mols por litro, a outra concentração em gramas por litro, nós teremos que padronizar, mas isso não é um problema. Lembra que a gente sabe as transformações. Concentração comum é a molaridade vezes a massa molar. Se precisar, concentração comum é título vezes densidade vezes 1.000, ou a molaridade é igual a título vezes densidade vezes 1.000 dividido pela massa molar. Só lembrando, raro, pode ser que apareça, tá? Então, se ele colocar um em mol por litro e outro em gramas por litro, eu vou ter que transformar para qual? Aí fica a seu critério. Se você quer transformar de mol para gramas por litro, se você quer transformar de gramas por litro para mol. Mas para isso, ele vai te dar a massa de cada elemento para fazer o cálculo da massa molar. Beleza? Queridos, essa primeira parte que é a diluição está finalizada. A gente volta na próxima aula falando sobre misturas de soluções de mesmo soluto. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!